Olá, pessoas! Eu sou a Marília Eu sou a Stephanie. E eu sou a Fernanda. e se você é novo aqui, esse é o podcast E Agora Psi, mas você já sabe disso porque é só ler no título, né? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre solução. A gente tem que buscar uma solução ou será que a solução não existe? E aí, gente? Boa pergunta. Colocando isso na minha situação atual, pelo menos em alguns campos da vida, eu acho que a solução a gente precisa buscar, a gente precisa trabalhar alguma ala da nossa vida para isso. Tipo o quê? Por exemplo, quando você tem alguns problemas na sua vida que você sabe que são comportamentos seus e de mais ninguém, então você não tem como esperar uma solução alheia, você tem que trabalhar em você. Então, pensando na minha vida atual, tem coisas que eu sei que eu preciso trabalhar. Então, justamente os meus problemas foram causados por justamente sempre deixar a solução na mão de terceiros e não na minha. Faz sentido? Então, tem coisas que realmente não tem como a gente terceirizar. Mas tem outras soluções que também a gente não tem como se cobrar tanto, porque também não depende só da gente, como a gente até conversou no outro podcast, sobre formação recente, sobre trabalho, tem coisas que a gente também não tem como ter uma solução mágica para tudo, né? Ou nada, né? De mágica, a É, vida não tem nada. exatamente, droga. A não ser que você viva na Disney. Então, a gente gostaria, mas a gente cresce e vê que não rola. Não é? Aí, se você tá na Disney o tempo inteiro, realmente você não tem problema, não precisa de soluções. Esse podcast não Exatamente. é pra você. E o seu nome é Larissa Manoela. Eu pensei a mesma coisa. A gente não quis citar nomes, mas vamos nomear os bois. A gente tenta se fingir de culta, sabe? Mas o quê? O entretenimento tá na fofoca, não é? Exatamente. Mas eu fico pensando assim, eu vejo muitas pessoas, inclusive a gente, focada Uhum. nessa questão de solução. Tem um problema, eu preciso achar uma solução. Mas, Uhum. será que todos os problemas existem soluções? Eu acho que não. Acho que não. E aí, Sté? Depende. Típica resposta de psicólogo. Depende. Acho que depende do momento, da maturidade, da escolha que você vai fazer, se ela vai, sei lá, de saber se vai ser bom, se não vai. Às vezes ficar pensando três caminhos diferentes e não conseguir escolher nenhum. E às vezes a gente focar nessa questão de solução faz a gente, justamente, eu acho, perder um pouco a perspectiva, porque a gente só foca muito nisso e às vezes a gente não consegue perceber que não ter solução talvez seja a solução. Porque Sim, a gente fica tão focado em eu preciso de uma solução, que a gente não tá nem focando no problema, nem numa solução. A gente só pensa que a gente precisa de uma solução e acabou. sim. E Isso a meio entra solução num. nem. Pode falar, Fer. Não, só ia falar que nisso a gente acaba não vivendo o presente, né? A gente fica vivendo um futuro que é incerto. Você não sabe se aquela solução vai ser mesmo a que você espera. Então, eu acho que você perde muito também nessa busca incansável de ter uma solução para as coisas. Uhum. Pior que a solução, acho que o mais difícil é enxergar o que que é o problema. Que às vezes a gente pensa que tem um puta de um problema e na verdade não é um problema. É mais a questão de imaginar uma coisa que não se tem, uma vida que não se tem, um objeto que não se tem. E aí a gente acha que aí o que a gente tem é um problema. Mas na verdade não é que é um problema. É que a gente só. Eu vi esses dias uma frase do Freud que ele dizia que. Como eu posso dizer pra galera que não é da psico? Tipo assim, o motivador da libido é o obstáculo. Então, Uhum, assim, tudo que a gente não pode ter, a gente não pode ser, a gente, né, sempre vai ser mais gostoso, mais prazeroso buscar Sim. esse caminho. A grama do vizinho é mais verde. Sim, porque existe esse obstáculo. Quando a gente tem o que a gente precisa, o que a gente quer, quando a gente é o que a gente quer ser, as coisas começam a ficar meio fáceis. E uhum, aí a gente simplesmente, tipo, perde o encanto. E aí a gente começa a achar que é um problema, mas na verdade não é um problema. Você está apenas sendo você e tendo o que você tem que ter para aquele momento. E aí não, portanto que, tipo,
é aquelas, né, que o dinheiro é o mal do século. Uhum. Justamente porque tem essa questão de que quanto mais quer, quanto mais tem, mais quer. A pessoa, tipo, a gente pensa, ai, quando eu tiver um carro, uma casa, eu vou estar satisfeita. Aí depois não, aí quero casa na praia, quero isso, quero aquilo. Fica sempre nessa busca, 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 busca. Isso é verdade. Eu acho que forma uma questão interessante, porque eu acho que entra muito no que a Fernanda falou dessa questão de passado e presente e futuro. Eu tava dando uma estudada, né, em relação a esse tema hoje e tudo mais. E aí eu cheguei numa reportagem que tava falando assim, falando não, né, ordenando. Foque na superação e não no problema. E aí logo embaixo tava assim, você não pode ficar pensando no passado e nem no futuro, você precisa pensar no seu presente. E aí eu falei, cara, mas isso é uma puta contradição, porque se o meu presente é o problema, como eu vou focar na superação, que é o futuro? Porque a Sim, superação tá lá na frente. Eu ainda não sei o que vai acontecer, se eu vou conseguir pensar em alguma coisa. E às vezes a gente se pega muito nisso. e não tem como se colocar lá, né? Exato, igual você tá falando. A gente fica às vezes tão focada no que a gente gostaria que fosse, no que a gente gostaria que tivesse acontecendo, em como a gente gostaria que fosse diferente, que a gente fica preso nesse futuro e aí não consegue sair desse presente. E aí as coisas do passado podem até estar justamente causando esse problema. E você não tem noção do que está acontecendo. Sim. Entra muito nessa questão do tipo. Óbvio que a gente é psicóloga, então a gente sempre vai tentar trazer essas questões. Mas às vezes tem muitas pessoas que elas ainda precisam desenvolver certas habilidades para conseguir enxergar uma solução ou para conseguir entrar num acordo consigo mesmo de que não existe uma obrigatoriedade em ter uma solução. E se você fosse falar para os ouvintes ou para um paciente, por exemplo, sobre essas capacidades ou coisa assim, o que que você sugeriria, por exemplo? Não, eu acho que entra muito nessa questão de senso comum. Do tipo, sabe aquela história do vai ficar tudo bem, você precisa ter gratidão, você tá sendo ingrato porque você tem um problema e você tá reclamando desse problema. Eu acho que as pessoas chegam muito carregadas, sabe, desse discurso da sociedade. Então, às vezes, elas estão meio que convencidas de que tudo dá para ser resolvido. Elas não conseguem entender que às vezes a solução é entender que essas coisas ruins vão acontecer e nem sempre a gente vai conseguir fazer alguma coisa ou para evitar ou para fugir disso. Porque às vezes eu, principalmente, quando eu era mais nova, até quando dá umas crises existencial, a gente fica nessa do tipo, não, mas eu preciso resolver isso. Eu preciso achar uma solução porque isso está me incomodando. E aí chega um momento que eu preciso parar e pensar do tipo, cara, eu tentar achar uma solução tá me incomodando mais do que o próprio problema. Eu fico tão fixada nisso do tipo, nossa, eu tenho meus planos e eu preciso achar meios de conquistar esses meus planos. Mas, igual você falou, até que ponto eu tenho total controle de tudo que tá acontecendo? Até que ponto só cabe a mim conseguir achar essas soluções? Então, eu acho que o que a gente deveria. A gente como um todo, tô falando, não só como psicólogo, mas enfim, dentro da nossa profissão também. Trabalhar Uhum. mais essa questão, né, de normalizar o que não é normal. Porque a gente fica nessa, né, do tipo, tudo tem uma solução, tudo precisa ficar bem. Vai ficar bem, eventualmente as coisas vão ficar bem, mas vão ter obstáculos e nem sempre a gente vai conseguir naquele momento que está acontecendo desviar do obstáculo. Às vezes a gente vai ter que dar uma sentada, dar uma respirada, usar aquele obstáculo de sombra para refletir, depois a gente se levanta e tenta de novo. Mas sem essa pressão do eu preciso achar uma solução, sabe, se dá essa pressão de, eu tenho tanto tempo para conseguir uma solução. Tá certo que às vezes a vida nos obriga a isso, mas às vezes a gente coloca uma pressão a mais do que existe de verdade. Sim. O que já, na verdade, atrapalha dessa possível solução chegar de alguma maneira, né? A pergunta é: quem não queria ser ou Christian Grey ou Anastácia? Nossa. Eu quero saber quem é a criatura da face da Terra que nunca quis ser um dos dois. É isso.
Fica esse. Eu tô refletindo se eu já quis. Eu também. Eu estava Gente, pendendo para o cara no sentido, poxa, ele é bonitão, ele tem poxa, ele é dinheiro. bonitão, ele tem dinheiro, Sim. ela é linda, ela é sexy. Não, o bom é que a gente tá deixando a satisfação e o prazer lá no final da lista, né? Exatamente. Tem alguém aqui nesse podcast dizer que quer, ai, sei lá, quero comprar um Golf. Meu, pelo amor de Deus, velho. Mas se você tem um golfe, tá tudo bem. Quem assistiu esse filme, pelo menos em algum ponto, quis ser um dos dois. É impossível algum ser humano não querer ser um dos dois por milhões de aspectos, que também ainda entra isso, né? O que a mídia também vende pra gente, né? Porque tem umas coisas super apelativas, porque, mano, na boa, é impossível, um exemplo, né, usando esse coisa do filme, isso ser real. Porque, sei lá, é doentio pensar que existe uma pessoa com tanto dinheiro desse jeito e aí encontrou o cara perfeito, encontrou a mina perfeita e bah, 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 bah. E aí, se você tem, tipo, essa ideia de que, ai, vai acontecer comigo também, você entra numa neura e ó, o problema é que você nunca vai ter solução. Porque o bagulho é muito. Isso para um monte de coisas. Só dei o exemplo desse filme porque entra em vários aspectos, né? Mas tem trocentos milhões de outros aí que a gente olha e fala, mano, que porra é essa que eu queria ter na minha vida? Um que eu fiquei pensando que na verdade não tem muito a ver com o filme em si, mas com o padrão que você disse que é vendido na mídia, é questão de emagrecimento, por exemplo. Que é a gente tem como vendido o padrão bonitinho, magrinho, cabelinho lisinho, todo Branco. esse padrão Branco, branco, hétero. exatamente, todo esse padrão vendido por aí que nem sempre se corresponde àquilo que a gente é, o que a gente tem no momento, né? Sim. E a busca por uma solução desse padrão também é muito dura. Então, me fez pensar também. Ou seja, a gente acha então que a fantasia pode atrapalhar a gente na questão de solucionar nossos problemas. Eu acho. Eu acho também. Acho bastante. Porque eu acho que é sempre mais fácil a gente ver uma coisa que, tipo assim, nossa, ai, mas ele me ama, nossa, ele vai casar comigo, eu vou pra igreja de véu e grinalda e bababá. Ai, meu Deus, eu vou ficar com o corpo da Gisele Bündchen. Ai, Jesus, eu vou ser a Justiça Liene. Ai, Jesus, eu quero ter o dinheiro do Bill Gates. E aí, tipo assim, se você não mantém um pé no chão, se você, tipo, não, tem coisas que é humanamente impossível. Que nem, por exemplo, uma coisa que pega muito, muito, muito pra mim é em relação à casa própria. Porque, tipo, as pessoas vendem uma ideia que a gente é obrigado a ter uma casa própria, e aí eu fico, mano, eu tô com 25 anos, meu Deus, eu não tenho dinheiro guardado, meu Deus, como que eu vou comprar uma casa? Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eu não vou ter casa, eu não vou ter casa. Quando eu estiver velho, eu não vou ter dinheiro pra pagar aluguel, eu vou morar debaixo da ponte. E não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mano, e tem gente que tem a possibilidade de os pais darem uma grana, ou então, tipo, os pais darem um apartamento, que não sei o que. Então aí a gente começa a ver o outro, e não é sempre que, por exemplo, a gente tem alguém pra chegar e falar assim, olha, eu tenho, mas eu entendo que você não tem. Geralmente as pessoas que têm, não, quer falar, né? Ai, mas se você se esforçar, eu sou a Betina, tenho não sei quantas mil empresas e você também é capaz. Nossa, eu tenho um Se eu ódio de gente tenho, é assim. porque eu mereci. Eu Exatamente. tenho um ódio de gente assim que eu tenho vontade de, nossa, descer o pau. Não repitam isso em casa, crianças. Nada contra a Betina. Não foi uma ameaça. Tá tudo bem, Betina. Somos do bem. Não nos processe. Beijos. Jesus Cristo. Não, e pior que ela nem é real, né? Isso que é pior. É só uma Ah, como atriz. assim ela não é real? Ah, ela não é a Betina? Não, ela é só uma atriz falando aquilo. Jurava que era a real Betina. Não, Betina me não, não. enganou. Nossa. Olha, se ela É me só processar, vou processar ela também. isso, é falsidade ideológica aquilo lá. É isso aí. Propaganda enganosa. E bota propaganda enganosa nisso. Coitada daquela atriz. Deve acabou com a vida dela. Pior que sim. Ah, eu vi que ela tava fazendo propaganda de novo no YouTube. Ainda bem, porque olha, Ah, gente, toda a mídia, né? Toda a mídia é positiva. Falem bem ou falem mal, mas falem de mim. Exatamente.
Mas, ó, Vai que a gente eu fica acho. super famosos por um Não podcast que é? eles acham ruim. Exato. O importante é que a gente acha que é relevante. Ganhar vários Exatamente. likes. Mas acho que o que a Esté tá falando pode entrar também na questão contrária, né? Do tipo, tem essa do eu quero ser, eu posso ser fulano, mas também tem do tipo, nossa, eu nunca vou ter isso que fulano tem, eu nunca vou conseguir ser isso que o fulano é, né? Tem sempre esses dois lados. A gente mesmo, né? Pelo menos no começo, antes da gente ter. Porque, querendo ou não, a gente estudou 5 anos de psicologia. Então, no mínimo, a gente tem que ter um preparo para sentir essas coisas que a gente sente normalmente. Para sentir ou para lidar com isso, né? Deveríamos, nem sempre acontece, viu, gente? Por isso que psicólogo também tem que fazer análise. Beijos. Mas mas entra muito Até essa mais que os questão. pacientes, talvez. Exato. Entra muito essa questão do tipo, igual você falou, da casa própria e tudo mais. A gente tem essa de olhar a vida do outro e comparar com a nossa, seja positivamente ou negativamente. A gente fica muito nessa de tipo, fulano tem a mesma idade que eu e já tem muito mais coisa do que eu consigo ter. Eu mesmo, né? Tipo, uma famosa aí que eu vejo modelo, não sei o que lá, 22 anos, milionária, eu fico, senhor, não é mesmo? Kylie Por Jenner quê? é Por que você? não eu? Por que não eu? Senhor, se for da sua vontade, sua filha já está pronta. Mas eu acho que é legal a gente falar isso, porque são coisas que todo mundo sente, mas nem todo mundo tem essa coragem de falar. Porque às vezes as pessoas já chegam e falam, olha lá, a invejosa, né? Uhum. Quer ser fulano, tá invejando a vida de fulano, que não sei o quê. E às vezes a gente quer simplesmente falar, nossa, mas eu penso essas coisas porque é natural do ser humano pensar em várias coisas que nem sempre a gente concorda. Às vezes vem um pensamento e a gente até se assusta, fala, nossa, de onde saiu isso? E a gente Sim. trabalha em cima disso. Mas tem muito dessa questão da gente comparar financeiramente, esteticamente, até psicologicamente, né? De achar que a vida do outro é perfeita, que o outro sempre sabe lidar com os problemas, que o outro sempre tem a solução para tudo. E às vezes o outro simplesmente guarda essas questões da vida dele para ele e só te passa o que interessa. Por isso, acho que entra muito essa questão. Acho que qualquer tema que a gente trouxer, a gente consegue encaixar a questão da terapia. Porque é isso, gente. A gente precisa se conhecer, a gente precisa saber quem a gente é, o que a gente quer, ou quem a gente aspira a ser, quem a gente tem pretensão de ser, para justamente essas coisas que vão nos abalar, porque, óbvio, né, não somos de ferro, e isso abala de vez em quando. Todo mundo tem dias ruins, todo mundo tem desânimo, todo mundo tem dia que quer tacar o foda-se e ouvir uma música triste e chorar mesmo, e tá tudo bem. Mas com a terapia, com autoconhecimento, a gente consegue lidar melhor com isso. E talvez seja aí essa a solução. Aprender a lidar com os problemas, não querer fazer eles desaparecerem Sim, até porque a nossa vida é feita disso, né? de problemas. Sim. We will always love you. Do nada. Olha a Stephanie lidando com os problemas dela. É assim, gente. É assim, Não. viu? A Marília já sabe, quando canta essa música, em no Yon. Deus, que da hora. Mas e outra, né? Às vezes a gente simplesmente quer ignorar que a gente tem um problema. Isso acontece. Que também é um problema. Ah, eu queria. Não é, Stephanie? Isso acontece. Lavando roupa suja no podcast. Eu não ignoro os problemas, não. Você tá querendo dizer alguma coisa que eu não sei. Não, às Eu vezes bato de frente com os acontece. problemas. Não, vai, gente. Quem nunca tentou ignorar um problema na vida? Todo mundo já tentou ignorar, mas a gente vê que não dá certo. O máximo que a gente Sim. pode fazer é se dar um dia, entendeu? Finge que tá tudo bem, passa uns creme na cara, entendeu? Umas meias, faz a unha, vê vídeo, sabe? E aí, no dia seguinte, você bota tudo isso a perder, porque você já vai estar estressada de novo. Mas pelo menos você teve um dia. É o que importa. Tem gente que não tem nenhum dia. Aí, ó. É verdade. Real, a gente deveria pensar nisso. Tem gente que, por questões psicológicas, por exemplo,
eles só vão conseguir focar nessa questão do problema mesmo, Uhum. né? Quem tá numa crise de ansiedade ou quem tá tratando de questões depressivas, vai rolar de ficar focado nessa questão do problema e da solução. E aí é mais um motivo pra gente enfatizar terapia, né? Se você tem a necessidade de utilizar medicamento, obviamente que com acompanhamento médico, faça o que você deve fazer. Mas aí, se você tem essas questões, você também já tem a consciência do seu modo operante em relação a problemas na sua vida. Sim. Positivo e operante. Aliás, eu pesquisei outra coisa, que eu estava muito sem fazer nada hoje, Nossa, eu sou a focada única que nesse não pesquiso podcast. nada, socorro. Não. E aí tinha uma frase que eu achei interessante da gente discutir aqui, que falava assim: eu estou à procura de uma solução ou de um culpado? Joguei a bomba. Tchau. Meia, meia. 50-50. Não é porque quem nunca ficou reclamando do problema, falando que ou a culpa é de fulano ou que a culpa é minha? Quem nunca ficou presa nesse ciclo interminável? Quem não tem teto de vidro que atire a primeira pedra. Viu, gente? O nosso editor nem tem trabalho. A Stephanie já faz todos os efeitos sonoros desse podcast. Deu até uma risadinha de porco. Galera que curte a Pitty aí, dá um like. Vai começar os likes. Mas é sério, porque aí o que a gente mais vê quando a gente digita essa coisa de, por exemplo, solução para problema, como saber resolver meus problemas, tananã, a gente vê uma lista, né? Não tenha dó, não tenha isso, não faça isso. Tipo, um chefe dando ordem. Como se existisse uma receitinha pronta pra lidar com isso, né? Exatamente. E no próprio post, eu já dava para ver o problema ali nítido. Uma pessoa comentou simplesmente assim: ah, eu não consigo fazer nada disso. Então a culpa é minha. Eu mesmo, eu mesma me coloco nessas situações, então porque eu tenho toda a culpa e é melhor eu não tentar mais resolver nada e vou ficar vivendo nesse problema todo porque eu sou culpada. Então, a gente já vê o problema num post só. Um post de tentar solucionar a sua vida, mas que causou mais um problema na vida de outra pessoa. É foda. Brainstorm. Mas é justamente isso. O que a gente mais ouvia na faculdade é essa questão. Do tipo, não tem uma receita, né? Não tem uma coisa que a gente vai falar: ah, você tem ansiedade? Então faça isso, isso e isso. Tchau, até nunca mais, porque você estará curado. Né? Não tem uma coisa que a gente não tem uma lista igual esse site fez que a gente vai seguir passo a passo e acabou nossos problemas. E aí esse é justamente o erro, porque listas são genéricas, só que a gente está tratando de pessoas e cada pessoa é única, cada pessoa é subjetiva, vai ter um problema diferente e uma visão desse problema diferente. Sim, com Então como que certeza. a gente generaliza uma coisa que é impossível generalizar, até porque a gente não sabe o problema de cada um? Surreal, surreal. Mas é justamente para as pessoas que estão ouvindo tentarem ter esse tipo de reflexão. Tipo, sabe? Porque se isso tá na internet é porque pessoas vão atrás desse tipo de conteúdo. Alguém chega num ponto tão desesperado da vida de tentar achar uma solução que joga lá no Google, cara, o que eu preciso fazer para resolver meu problema? Né? Qual é o passo a passo para resolver minha vida? E aí, se a pessoa tá tão vulnerável nesse ponto e achar um post com 50 itens, todos mandando você fazer isso, você fazer aquilo, e aí você se depara com essas coisas, você sente que você não consegue fazer isso, como que a pessoa vai se sentir? Eu nunca fiz isso. Enfim, a hipocrisia. Exato. Você acha que isso pode se encaixar, por exemplo, a livros de autoajuda? Sim, Polêmico. sim. Porque acaba sendo genérico, né? Exatamente, porque é sempre a mesma. Querendo ou não, pode usar palavras diferentes, métodos diferentes, mas a gente sabe que, em suma, é aquilo, entendeu? É a mesma coisa para todo mundo. Você precisa ser forte, busque a sua fé interior, a sua força interior, né? Do tipo, é justamente isso. Não tenha dó de você mesma. Sabe? Tipo, reflita, mas não foque muito no passado, não foque no futuro.
é isso que a gente quer passar. Gente, essa é a nossa opinião como profissional da psicologia, que é uma ciência. Se essas coisas te fazem bem, quem somos nós para te privar de ter acesso a essas coisas? Então a gente vai sempre Exatamente. falar da nossa perspectiva como profissionais de uma ciência, ok? Mas é o que a gente falou já no outro podcast. O que a gente fala aqui não é uma verdade absoluta. É como a gente enxerga a vida a partir do ponto de vista da nossa profissão. Importante ressaltar isso. Inclusive dentro de determinadas abordagens, porque existem N Exato. abordagens diferentes que pregam coisas diferentes. Então, se você está passando por um processo terapêutico com um psicólogo X de abordagem X, isso pode até se aplicar a você, mas não é toda a psicologia. Exatamente. É importante separar, saber tentar separar as coisas, né? Mas eu acho que essa questão da autoajuda entra muito. E é por isso que vende. Porque essa é uma ideia romantizada de resolver sua vida. Sim. Inclusive até títulos assim, né? Não é? Resolva a sua vida, seja o capitão da sua vida. Exatamente. Essa coisa linda, né? Que a gente lê o título e pensa, nossa, era simples assim esse tempo todo? Estava na minha frente esse tempo todo? Mas essa coisa do tipo, sim, depende só de você. Mas às vezes você tá num momento da sua vida que você precisa de alguém pra, sabe, tirar a fumaça da sua frente pra você enxergar as coisas com mais clareza. Alguém chama o bombeiro pra mim. Mas é nesse sentido, entendeu? Às vezes a gente foca. Eu acho que essa questão do livro de autoajuda é um excelente ponto que você trouxe. Porque fica justamente nessa coisa do tipo. Tá, você pode precisar de alguém, mas a vida é sua, Sim. é você que tem que resolver. E aí a pessoa acaba se isolando nisso, né? Acaba justamente evitando de buscar uma ajuda, que poderia resolver muito mais rápido o problema do que, né, fica presa nessa. Não, eu tenho que resolver. Não, o livro tá falando que eu só preciso fazer isso, isso e isso. E às vezes a pessoa fica, sei lá, gente, semanas, meses presa nisso. E, sabe, às vezes nem acorda, às vezes acha que resolveu o problema, mas a gente sabe que mais pra frente vai voltar tudo de novo. Acaba sendo uma solução, entre aspas, temporária, né? Sim, mas é uma solução que vende, né? Muito, muito mesmo. Porque eu já, quando eu era mais nova, eu já li livro de autoajuda e eu, nossa senhora, eu falei, é engraçado, porque eu lembro que eu me forcei a achar o livro incrível, porque é o que todo mundo falava que era bom, era o que todo mundo falava que ajudava, e eu não senti porra nenhuma. Mas de verdade, eu me forcei a sentir, nossa, esse livro é maravilhoso, de eu chegar a indicar para as pessoas, mas tipo, mano, não. No Simplesmente fim, não tinha nada a ver com aquilo, né? não tinha nada a ver com aquilo. Fora que entra a questão de ética, que a gente vai falar mais pra frente nos outros podcasts. Sabe? Então, é Dessa engraçado. comercialização de cura, né? Exatamente, exatamente. A comercialização de soluções, né? É isso, as Uhum. pessoas tentam empurrar soluções pra você o tempo inteiro, né? Como você falou, tome aqui um remédio de emagrecimento, Sim. né? Simples. Você não tá contente, você quer perder peso? Toma aqui um remédio. Acabou. Simples, é uma solução de 5 minutos. Mas ninguém para refletir até que ponto é uma solução saudável. Até que ponto não é uma solução temporária, igual a gente tá falando aqui. E eu acho Uhum. que é isso que a gente mais vê, pessoas vendendo a ideia de soluções que a gente sabe que no fundo são só soluções temporárias. Essa questão do remédio de emagrecimento é uma coisa que eu já conversei bastante, inclusive em casa. Uhum. E realmente a solução é muito, muito, muito temporária, muito genérica. Tanto que às vezes a pessoa, beleza, pode ter algum problema físico, então acaba tireoide, por exemplo, querendo ou não, ou a pessoa emagrece muito ou engorda Sim. muito, ou pode ter algum tipo de compulsão. E aí a pessoa pode até ter outro tipo de compulsão, que é compulsão por remédio, compulsão por uma solução Uhum. que não existe. Então eu fiquei com isso na cabeça. Realmente a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala disso de solução, principalmente na nossa área, né? Porque Sim. eu tive uma paciente recentemente que a adolescente estava passando comigo e a mãe veio perguntar, tipo, mas ela vai ter que passar todo dia ou vai ter que passar toda semana? Como que
como que isso faz. E a conversa foi basicamente que, olha, se eu te falar que tem um prazo, é mentira. Tem coisas que você precisa levar um tempo até ter, entre aspas, uma solução, ou pelo menos saber como lidar com aquilo, e aquilo por si só ser a solução. Mas não tem como você vender uma cura, você vender uma solução, que isso não existe, né? E eu acho que isso existe bastante, inclusive, na nossa profissão. Que beleza, é Nossa, uma conversa demais. pra frente, né? Uma conversa sobre ética e tudo mais. Mas é muito triste, chega a ser muito triste as pessoas Uhum. comercializarem uma solução quando existem tantas pessoas desesperadas por uma solução. Sim, o mais triste ainda é que a gente sabe que tem psicólogo que também vende isso, Sim, né? Do exatamente. tipo, ah, não, 10 sessões, tá tudo certo, vai ficar tudo bem, você já tá liberada. Sempre tem. Fazer pacote, né? Ai, 10 sessões por tanto, e aí já tá tudo E certo. acabou. É, Exatamente, tentar vender o peixe assim, isso é realmente triste. E também tem a questão, tem muito do que se trouxe, que tem o outro às vezes não, né? Vamos ser honestos. A gente, como um todo, a gente quer essa solução. Então, sim, dependendo do nível, né, de desconforto que esse problema está causando na gente, a gente vai querer isso com uma certa rapidez. E às sim, vezes a gente se cobra essa rapidez. Mas ao mesmo tempo, é essa questão que eu falo da terapia, porque quando você começa esse processo, você vai parar para perceber que as coisas não são assim. uhum, Não é na hora que a gente quer, muito menos do jeito que a gente quer. E a gente nem precisa de terapia para perceber isso, que a vida não é como a gente quer, nem do jeito que a gente quer. nos ensina de certa forma. Exatamente. Gente, não é que você vai entrar na terapia e aí a gente vai simplesmente mudar como a vida é. A gente não tem como mudar. Mudar, garantir que nunca mais vai existir problema na sua vida, garantir que você sempre vai saber lidar com tudo. Não Uhum. é assim. E o que eu mais vejo são pessoas procurando o nosso serviço também não tendo noção do que a gente tem para oferecer, Sim, né? Vem muito com esse senso comum, igual a gente tá falando. Ah, até eu vou trazer ela 5 vezes, já acabou? Ah, você vai passar um remédio e acabou? Né? As pessoas têm muita noção disso. E tem gente que, igual eu falei lá atrás, que, sabe, tenta lidar, obviamente que não, né? Mas não vamos usar muito termos técnicos, mas uhum. tenta abafar essa questão. Por exemplo, eu tenho parente que tava com puta de um problema e aí passou uma vez no psicólogo e falou: "Ah, não, passei uma vez, já tá bom, deu tudo certo, acabou". E aí pronto, e aí fica reprimido até a gente sentar, a gente olha no reloginho, até isso, né, acontecer um gatilho, alguma coisa assim, e isso voltar. Então, até que ponto também a gente, e não tô falando nessa questão a gente como profissional, mas a gente como pessoa normal, não que psicólogo não seja pessoa normal, mas eu pra entender, a gente também cobra isso às vezes. A gente se coloca a pressão de ter um tempo para achar uma solução, porque a gente se força a achar uma solução. É Sim, isso. Se eu tenho dívida, eu me forço a conseguir dinheiro, né? Mas aí, por uhum. exemplo, vai, numa pandemia, que é o centro que a gente tá vivendo agora. Se a gente tá tendo um problema financeiro, alguma coisa assim, cara, como a gente vai se forçar a arrumar um emprego, por exemplo, no meio disso tudo? Exatamente. Né? Tipo, como eu vou achar uma solução para esse problema? Mas é essa a questão. Eu mesma cheguei nesse ponto de perceber que, tipo, tudo bem, nesse momento, talvez a solução seja eu respirar fundo, saber lidar melhor com esse problema, porque é um problema que vai continuar por um determinado tempo na minha vida ainda. Porque nesse momento eu não tenho como resolver. Né? E na minha cabeça, isso já seria um tipo de solução. Eu não me forçar, eu não me pressionar, eu não colocar todas as horas do meu dia pensando nisso, porque eu sei que nesse momento o que eu posso fazer, eu já tentei fazer e por enquanto é isso. Sabe? Eu acho que às vezes a gente não consegue aceitar o fato de que alguns problemas vão continuar sendo problemas por um tempo. Eu acho que a gente pega muito nessa questão. Do tipo, ah, um problema? Não, preciso resolver, acabou.
E a gente adoece, a gente se estressa, a gente fica ansioso, quando a gente simplesmente pode trabalhar isso dentro da gente para começar a ter consciência. Ah, o problema é isso, isso, isso. Eu consigo resolver todas essas variáveis dentro do problema? Não, não consigo. Então, calma. Talvez mais para frente eu consiga. Ah, eu consigo resolver uma variável dentro desse problema? Então, beleza, eu vou resolver essa variável, depois eu olho as outras. Não dá para querer simplesmente, igual a gente falou no começo, estalar os dedos, acabou. Acabou o problema, acabou tudo. Gente, senão todo mundo tinha uma vida Perfeito. perfeita, maravilhosa. Tava todo mundo aí rico e tudo mais, e foda-se, sabe? Então, às vezes não, acho que sempre, as nossas melhores soluções são as que a gente tem com a gente mesmo. Sabe, a melhor solução é a gente se resolver com a gente mesmo para depois querer encarar o problema. Porque se a gente tá todo bagunçado por dentro, é assim que a gente vai enxergar o nosso problema também, todo bagunçado. E é assim que a gente vai agir também, né? Exatamente. Vai sair uma ação aí toda desgrenhada. É verdade. É uma coisa pra se pensar. É um clichê, mas é verdade. Não, mas eu acho que tem alguns clichês que tem de onde saiu que um fundamento, uns questionamentos que são mesmo necessários até pra gente saber onde a gente tá e saber o que fazer ou simplesmente não fazer. E que às vezes por a gente achar que é um clichê, a gente nem presta muita atenção nisso. Né? Às vezes as soluções são mais simples do que a gente pensa. Às vezes os problemas são mais simples do que a gente pensa. Só que a gente tá tão acostumado a olhar as coisas com uma certa perspectiva que é assim que a gente vai enxergar o resto da nossa vida inteira. É. A Stephanie respondendo fui eu por dentro. Mas a gente faz esse podcast, mas serve muito pra gente refletir também o que a gente tá fazendo com a nossa vida. Sim. Não é que a gente tem a nossa vida toda organizada E e a gente. resolvido. Exatamente, e a gente quer vir aqui só pra passar a sabedoria adiante. Não, a gente tá tentando se resolver enquanto a gente tenta mostrar pra você que talvez o que você tá pensando, o que você tá sentindo, acontece com todo mundo. E é natural, né? Exatamente, é natural. É natural, às vezes, você querer ter a vida de fulano, é natural, às vezes, você sentir que você nunca vai conseguir as coisas. O que não é natural é o excesso. Ou seja, todo dia você sente tal coisa, ou você, né, todo dia você quer, você fica fissurado na vida do outro, ou todo dia você se coloca para baixo, você se diminui. Nada em excesso é normal. Mas a gente também tá aqui para falar que, cara, é normal às vezes a gente pensar numa coisa ou outra, a gente discordar dos nossos pensamentos, né? Que a gente, às vezes a gente fica muito nessa, a gente pensa uma coisa absurda e já se sente totalmente mal com isso, já começa a se julgar, mas às vezes brota uns pensamentos loucos aí e é normal também, entendeu? Mas é isso, a gente tem que se conhecer para justamente saber da onde vem o problema, por que que esse problema está existindo, qual é o valor desse problema na minha vida, né? Porque às vezes é um problema que não está me afetando e eu que estou vendo coisa onde não tem. Sim. Então, eu acho que sempre vai girar em torno de se conhecer. Acho que não dá para fugir muito dessa questão. Entendeu, gente? Por mais doloroso que seja, se conhecer, admitir certos pontos, admitir o que a gente sente, admitir o que a gente pensa, eu acho que é a solução. Pronto. A solução é se conhecer, porque o resto é um processo. E se conhecer também é um processo. Ou seja, talvez a solução seja o processo. Misericórdia. Fica aí esse trava-língua. Ficou maravilhoso. Tô emocionada. Eu não tô nem zoando. Então, ó, se você ficou emocionado, igual a Fernanda, vai lá, dá um amor pra gente Deixa um no like. nosso Instagram, que é o iagorapsi.podcast. A gente tá lá esperando vocês. Opiniões legais, críticas, construtivas, tá bom? Que a gente é psicólogo, mas a gente também tem sentimentos. Em nome. Então, lá, Meu novamente, todo final de podcast vai ter uma música pra vocês, viu, gente? Então, reflitam sobre a vida de vocês, sobre os problemas, sobre as soluções ou a falta de soluções. E a gente se vê semana que vem. Um beijo, tchau! Tchau. Alô, galera. É nóis.